Em pouco mais de 10 dias, o bilionário mais famoso e mais ligado à extrema-direita do planeta sofreu um revés atrás do outro. Num único dia, as ações da Tesla do Elon Musk caíram 15%. A empresa foi alvo de protesto contra a participação dele no governo Trump e carros da marca foram queimados nos Estados Unidos e na Europa. Enquanto isso, outra empresa do Musk, a rede social X, sofreu uma série de instabilidades num provável ataque hacker. E, para completar, o 8º teste da Starship terminou numa explosão. Partes dessa nave caíram do céu e interromperam o tráfego aéreo, afetando mais de 200 voos comerciais. O tal mercado já questiona se o Musk dá mais atenção para a política do que para as próprias empresas. Mas na Casa Branca, o filme do bilionário também anda meio queimado. Deu no New York Times. Ele bateu de frente com Mark Rubio durante uma reunião sobre cortes em programas federais. E o secretário de Estado teria chamado as propostas do Musk de ignorantes. Nessa mesma semana, o Musk chamou de imbecil o principal assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro. O presidente Donald Trump diz que Musk fica no governo o tempo que ele quiser, mas os democratas não pretendem esperar e lançaram uma campanha para afastar o bilionário. Funcionários especiais, que é o termo usado para o Elon Musk, não poderiam atuar no governo por mais de 130 dias. O Elon Musk está à frente do Departamento de Eficiência Governamental desde janeiro, então teria que se afastar obrigatoriamente até o fim de maio. Terça-feira, 15 de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e você já sabe, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor Gilberto Maringoni, que é professor de Relações Internacionais. Professor, acho que é a primeira vez que eu te recebo aqui no Em Detalhes. Seja muito bem-vindo, prazer te receber. Muito obrigado, Gabriela. Espero que você esteja bem. Essa é a segunda vez que eu venho no Em Detalhes. No Em Detalhes, eu achei que a gente só tinha se falado no ICL Notícias segunda edição. Não, a gente veio. Bom demais. Então, prazer te receber de novo, professor. Ainda Muito que para obrigado. falar sobre esse movimento nos Estados Unidos, parece que a gente está meio monotemático, mas a gente vai trazer um recorte específico, que é a Tesla. A gente, para trazer um pouco uma contextualização, houve uma queda significativa no valor das ações da Tesla nos últimos tempos. Então, a fortuna do Elon Musk caiu abaixo dos 300 bilhões de dólares pela primeira vez desde novembro de 2024. E as ações caíram quase 40% nesse ano. Com essas informações, a gente já vinha observando uma diminuição antes das imposições até do tarifaço do Donald Trump, esse mais simbólico que ele fez, esse show midiático e tudo mais. Vamos por parte, então, antes de falar sobre a questão do tarifaço, vamos olhar especificamente sobre esse boicote que está acontecendo à Tesla, que é um movimento por conta do envolvimento político com o Donald Trump no governo dos Estados Unidos, as posições de extrema-direita, até apoiando um partido nazista na Alemanha. Tem até um movimento que se chama mesmo Tesla Takedown. Então, como é que foi tudo isso? Para a gente dar uma olhada para essa questão política antes da gente entrar na econômica do tarifaço. Olha, Gabriela, o Elon Musk tomou uma posição extremamente arriscada para um empresário do seu porte. Pois É é. algo que aconteceu outras vezes na história, mas é quase inédito nos últimos anos, nas últimas décadas. Todo empresário, todo dono de um grande negócio que se vincula a governos, faz isso com muita parcimônia. Por exemplo, a gente tem um exemplo clássico do Nelson Rockefeller, nos anos 40, que se ligou, se vinculou, foi chefe do escritório de atividades para a América Latina, foi o chefe daquela política de boa vizinhança na Segunda Guerra para os países da América Latina,
mas o Nelson Rockefeller jamais vinculou os negócios da família, o banco, os negócios financeiros, ao governo Roosevelt. O Elon Musk tomou esse passo muito complicado. Ele é um sujeito espalhafatoso, ele adora se colocar como uma personalidade, símbolo em tudo que faz. Durante a crise do governo boliviano há alguns anos, na última eleição, o golpe de 2019 contra o Evo Morales, ele falou o seguinte, dizendo assim, porque a Bolívia é um país que produz muito lítio, que é a matéria-prima básica das baterias dos carros elétricos. E ele diz assim, nós, grandes empresários, damos golpe onde quer que for, vocês que aguentem, vocês que segurem essa. É uma declaração extremamente brutal. E isso não passou em brancas nuvens. É a primeira vez que ele se colocava abertamente numa posição conservadora e golpista. E a partir daí ele começa a se vincular aos governos conservadores, à extrema-direita mundial e a ponto de entrar para o governo Trump num departamento, aos olhos da população, muito antipático, que é esse DOGE, o Departamento de Reestruturação do Estado, de Eficiência do Estado, que uma das suas tarefas é cortar 1,5 milhão dos 6 milhões de funcionários públicos federais norte-americanos. Então, ele ficou vinculado, de um lado, com o que um governo pode ter de bom, com grandes favores, entradas em determinadas áreas, entrada política, entrada financeira e econômica, mas também absorve o choque negativo desse governo. E ele está absorvendo pesadamente, em especial no Tesla, no seu veículo elétrico, que virou uma espécie de logotipo rodante, logotipo ambulante do governo Trump. Daí que está suscitando não só a queda das ações é um dos efeitos. Num só dia, no começo da semana, quando houve uma queda mais acentuada das bolsas, na terça-feira, as ações da Tesla caíram 22%. Terça-feira, dia 8 de abril. Dia 8 de abril. Caíram 22%. Depois se recuperam. Mas ela está dentro da volatilidade das empresas, do mercado acionário, das grandes empresas listadas nas bolsas de valores de Nova York, nas principais bolsas do mundo. Então, ele entrou de corpo e alma nisso. É um homem que, ao longo da sua carreira, faz essa pregação ultraliberal, que não depende do Estado, que é a livre iniciativa. Tem muito a ver, ele se vinculou também ao Javier Milei e entra nessa onda de ser um anarcocapitalista, ou seja, eu não dependo de ninguém, de nada, eu sou eu, a minha empresa é minha. Só que ele tem, entre empréstimos, créditos fiscais, financiamentos e compras governamentais, da sua fortuna, 38 bilhões de dólares. Nos últimos 4, 5 anos, ele conseguiu do Estado americano, do governo americano. Então, ele não tem nada de independência frente ao Estado. Mas o que é fatal para ele é essa vinculação em termos de imagem com o Donald Trump e, por ser uma empresa que está nas bolsas, está sofrendo as políticas justamente de quem ele aderiu, que é o Donald Trump. Isso está suscitando atritos dele com a cúpula do governo. Isso é muito bom, eu vou entrar nesse aspecto em específico, professor, mas acho que começou a degringolar, você trouxe aquela primeira frase do Elon Musk, que acho que acendeu um alerta nas pessoas. Aí, quando ele comprou o X em 2022, foi ladeira abaixo, né? Só que antes disso, é importante a gente entender como é que as pessoas enxergavam a Tesla, como é que ela era vista, principalmente no exterior, nos Estados Unidos. Ela tinha a pretensão, pelo menos as pessoas enxergavam assim, de não contribuir mais com a urgência climática. Então, investindo em veículo elétrico, agradava quem acreditava em energia sustentável. A Tesla também tinha essa reputação, claro, de carro de luxo. Então, os compradores ali da Califórnia, que é um estado que vota mais em democratas, historicamente, tem esse simbolismo, né, do São Francisco, da cidade, né, e do Vale do Silício também, que é onde as pessoas são high-tech, mas tem uma pretensão, assim, de uma preocupação
ou de uma consciência, vamos dizer assim, sobre o aquecimento global e impacto ao meio ambiente. Então, aquela coisa que eu até, é um termo que não me agrada, mas existe, né, essa questão do capitalismo consciente. E aí depois, nesse momento a Tesla decolou, só que aí depois, apesar de ter se tornado a empresa mais valiosa do mundo em 2020, né, a montadora de automóveis mais valiosa do mundo, o Musk começou a degringolar com essas declarações, comprou o X e aí foi realmente, acho que a derrocada. Quer dizer, quem tem 300 bilhões de dólares no bolso, a degringolada também não é como a degringolada de qualquer um. Ele caiu as ações, a fortuna Ainda diminuiu, é mas o homem mais rico do mundo, né? ainda é o homem mais rico do mundo. Mas só uma coisa, Gabi, não só a Tesla, mas o Elon Musk sempre teve vinculado à ponta do desenvolvimento tecnológico. Assim é a SpaceX, assim é a Starlink, assim é a Tesla, a própria Tesla, ou seja, ela não foi o primeiro veículo elétrico, mas ela se colocou quase como um sinônimo de veículo elétrico. Né? E a compra do Twitter barra X. Quando ele compra o Twitter, ele explicita o seu viés politizante na alta tecnologia. O que não estava colocado nas outras, no X se colocou. Porque aí ele começa a liberar qualquer tipo de controle de conteúdo e a filtrar. Houve um debate se as pessoas iam sair ou não do X. Como não há alternativa, ninguém saiu. Os chefes de Estado continuam no X, grandes personalidades continuam no X, eu estou no X, eu não sei se você está, mas o X continua. E a tentativa de se criar uma rede alternativa até agora não vingou. Mas essa ideia do Musk, como tecnologia de ponta, modernidade na ciência e atraso na política, atraso, eu digo, ele está com a extrema-direita mais neandertal, mais troglodita possível, que é Milley, que é Trump, que é o partido de extrema-direita, AfD, alternativo da Alemanha, na Alemanha, que é propagar golpe de Estado, cria um personagem que, em si, ele cria ruído onde ele está. Vocês se lembram que ele teve aqui no Brasil, há alguns anos, no governo Bolsonaro, foi recebido pelo Bolsonaro aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, pelo Bolsonaro, pelo Toffoli, por alguns ministros do Bolsonaro, como exemplo da modernidade. O Javier Milei também o recebe como o homem da modernidade, mas ele combina modernidade e extremo atraso na política. Muito boa essa avaliação. A fortuna do Elon Musk diminuiu cerca de 30%, mas, se forçando, como a gente está falando aqui, ainda é o homem mais rico do mundo. Ele não deixou de jantar fora por causa disso. Vamos. Boa, professor. Eu acho que também vale a pena a gente falar especificamente da fábrica da Tesla na China, né? Porque é uma fábrica imensa e vendeu também um volume significativo de carro nesse mercado em 2024. Como é que é a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China? Aí sim a gente entra no tarifaço, coloca em risco a competitividade na Tesla da China, e como é que a gente pode observar esse cenário, né? Já existe uma preocupação ali do Elon Musk, já deu declarações de que ele não concorda com o tarifaço. A fábrica da China fornece para a Ásia e parte do consumo do carro na Europa, que era um carro muito vendido. E na Europa, as vendas da Tesla caíram 49%, assim, caiu pela metade quase esse ano. É um tombo muito grande. Nos Estados Unidos, a queda foi de 9%, bem menor, mas é muito expressiva. Mas o abalo maior está sendo com as tarifas. Por quê? Porque a sinergia que grandes empresas têm, ou seja, parte da produção está no país, parte está no outro, e eles cruzam, eles se completam. Então, determinados componentes do motor, determinados componentes eletroeletrônicos do carro são produzidos em outro. Isso é montado num determinado lugar. Para a Tesla e para outras empresas, acabou. Para a Apple, por exemplo, é dramático, porque o iPhone não é produzido inteiro nos Estados Unidos, ele depende da produção da Apple na China. Agora, o assessor de políticas comerciais da Casa Branca, que é o Peter Navarro, ele disse, falando da Tesla especificamente, agora, essa semana, segunda-feira, na segunda, dia 7, ele disse o seguinte, chamou a Tesla de montadora, porque a fábrica da Tesla nos Estados Unidos fica no Texas.
e disse que a Tesla estava trazendo componentes da China para montar nos Estados Unidos. Então ela não era ele não tinha uma fábrica nos Estados Unidos, insinuando o seguinte: ele depende de importações dele mesmo e vai sofrer com as tarifas. E o Musk saiu no X, assim, pegando fogo, xingando o Peter Navarro de imbecil para baixo. Então, um dos homens centrais no governo Trump, que estava, todo mundo se lembra, na posse do governo, na linha de frente, junto com o Zuckerberg, junto com o Bezos, da Amazon, junto com outros grandes personagens da grande indústria, do sistema financeiro, que são quase, como eu disse, logotipos do governo Trump, começa a se contrapor. Isso mostra o seguinte: talvez a maior parte da contestação às tarifas do Trump esteja começando a acontecer dentro dos Estados Unidos. Não só porque aconteceram manifestações maciças, enormes, em 50 estados, contestando as tarifas, contestando as políticas discriminatórias do Trump, mas como o grande empresariado puxou o freio de mão do Trump e ele teve que baixar as tarifas para a maioria dos países. Hoje as tarifas estão contra a China. Está um cabo de guerra entre dois países. Tem tarifas de 145% contra a China, 25% México e Canadá, onde estão as indústrias automobilísticas, as montadoras estadunidenses, e para todos os outros baixou tudo para 10%. Por quê? Porque ele teve que dar esse freio, porque as empresas estavam começando a perder valor na Bolsa de uma maneira muito forte. E a oscilação, a volatilidade, tanto do mercado nas bolsas quanto do dólar, e isso foi sério, tornou o mercado americano, o mercado de títulos americanos, algo que nunca aconteceu, inseguro. E é nesse contexto de insatisfação dentro dos Estados Unidos que a gente tem que analisar a insatisfação do Elon Musk na cúpula do governo. Ou seja, a situação para o Donald Trump não está fácil. O que ele achou que ia ser uma batalha que ele ia enfrentar facilmente, ele está tendo barulho em casa. Em casa? Em casa. Sim, exatamente. Essa história de chamar a Tesla de montadora de carros, ele chamou o próprio Elon Musk de montador de carros. Então, machucou o ego do Elon Musk ali, porque ele respondeu chamando de idiota. Enfim, foi uma briga que acabou respingando até. Ele foi bater o Elon Musk na porta do Donald Trump para pedir o fim dessa implementação das tarifas, só que o Trump está muito convicto. Eu me pergunto, professor, quanto tempo vai levar para azedar essa relação entre o Trump e o Elon Musk, né? Olha, eu acho que essa relação do Trump e do Elon Musk não é uma relação de ego. Você falou, claro, ele deve ter ficado com o ego machucado, mas não é o principal. O principal é alguém colocando em dúvida a qualidade, a eficiência tecnológica, científica, de inovação de um produto que, ou seja, a construção dessa imagem de tecnologia de ponta das empresas do Elon Musk faz parte de uma campanha de anos. Ele não conquistou isso agora. O símbolo dele é a inovação. É o foguete que sobe e desce de volta na própria plataforma de lançamento. É a Starlink, que ela pode te colocar no meio da selva amazônica. O Exército Brasileiro tem contato com a Starlink. Ele te coloca uma internet mais estável do que essa que nós dois estamos falando aqui. Então, a eficiência de ponta dele está sendo colocada em pauta por um funcionário graduado, por um assessor muito próximo do Donald Trump. E é isso que o fez pular, porque isso implica queda do valor, implica desconfiança sobre a eficiência da empresa. Não é só a Tesla que tem carro elétrico. A Ford tem um modelo do Mustang produzido no México. Ele não conseguiu atingir, as vendas dele, o que ele consegue no mercado é quase metade nos Estados Unidos do que a Tesla tem, mas é um concorrente. Então, essa concorrência em empresas de alta tecnologia, ela é muito acirrada. Qualquer solução é um problema. Então, o que o Peter Navarro fez foi atingir o bolso, mais do que o ego. Talvez seja o órgão mais importante para o Elon Musk. O bolso, as empresas, o investimento, a sua carteira de ativos e tal. Em parte a responsabilidade é dele mesmo, né, professor? À medida que tomou as posições políticas que tomou. Eu estava ouvindo podcasts a respeito disso, do Wall Street Journal e do The Guardian também, que ouviram compradores da Tesla
principalmente ligados, né, o que apoiam os democratas, se eu não me engano, mais ou menos 40% no governo Biden, que eram compradores da Tesla, de veículos da Tesla, faziam parte dos apoiadores dos democratas. E eles têm vergonha, não querem mais dirigir os carros que eles têm. Então, é nesse ponto que se chega ali, a essa desaprovação. Porque ouvi uma das compradoras dizendo, imagina, vão pensar que eu sou uma apoiadora do Trump, porque é isso, agora, quando você pensa no Elon Musk, você está pensando num apoiador ferrenho do governo, e ele faz parte do governo também agora. E ele entrou com essa pretensão, ouvindo a jornalista Beck Peterson, que é uma jornalista que cobre a Tesla no Wall Street Journal. Ela diz que, no começo, a Tesla queria se beneficiar, e, portanto, o Elon Musk queria se beneficiar de uma regulamentação mais flexível, então, visando justamente o desenvolvimento tecnológico da empresa. E aí, depois, ele acabou entrando no governo de fato. Tem até rumores de que pode acontecer uma saída do Musk em breve do Dodge. A administração Trump até está caracterizando o Musk como uma espécie de funcionário público especial. O senhor tem ouvido a respeito disso e, de fato, acha que se continuar nessa desvalorização, né, e na queda do valor das ações, o Musk pode ver que não vale a pena permanecer no governo Trump? Isso não se sabe, porque o que a gente tem que pensar é nessa personalização excessiva dos negócios do Musk. Quando eu digo que ele é da tecnologia de ponta, mas politicamente ele é atrasado, tem um outro aspecto, que é a própria maneira como o Musk gere suas empresas. Empresas do porte das empresas do Musk, elas têm uma administração impessoal. Contrata-se um CEO, contrata-se um presidente do mercado, um profissional da gestão, da administração e da política empresarial para fazer a gestão de maneira impessoal. Ninguém sabe ao certo o nome do CEO da Ford, das outras empresas americanas, dos grandes bancos, o Bradesco tem um CEO, um presidente que muda, não é sempre a mesma pessoa. O que o Elon Musk faz é uma administração antiga. Ele é o dono do negócio, ele é o proprietário. E assim ele se coloca, não como uma gestão moderna. Ele pode ter até a gestão moderna dentro das empresas, mas a personalização extrema, ou seja, você criar uma simbiose, uma mescla do proprietário, do acionista majoritário, do dono da empresa com a própria empresa, é algo muito complicado que foi resolvido nos últimos 40 anos pelas grandes empresas. Você profissionaliza a direção da empresa. Você pega um grande banco, uma grande indústria petroleira, ela não tem um dono, ela tem uma sociedade de ações, né? Você tem os acionistas, e os acionistas elegem uma direção, contratam uma direção profissional. O Elon Musk não age assim. Ele age como um empresário antigo, o dono do negócio. O Rockefeller, o Rothschild, um grande empresário de Hollywood e tal, ele se colocando, dando a cara para bater, se promovendo nisso, mas essa situação paga um preço quando ele toma uma posição política. É como o Ike Batista, que ficou extremamente vinculado aos governos Lula 1 e 2 pelos negócios que ele tinha, tanto em estaleiros quanto na área de petróleo, e ele paga-se o preço disso. É o velho da van com o governo Bolsonaro. Ele está tão vinculado que o seu negócio é alavancado por isso, mas também paga um preço. Eu sempre fico pensando, e quem fez campanha política sabe, um dono de padaria, um dono de botequim, jamais coloca panfleto de um único candidato do lado do caixa, no balcão da sua loja. Por quê? Porque tem clientes, tem uma freguesia que não gosta daquele candidato ou que gosta. E ele quer que todo mundo compre a coxinha que ele faz, o pão que ele produz, que vai almoçar lá e tal, e não filtrar ideologicamente. O que o Musk faz, de uma maneira egóica, aí sim egóica, é se colocar o seguinte: a Tesla é um símbolo da extrema-direita. Os seus automóveis, a SpaceLink, a Starx e tal, são vinculados à extrema-direita. E isso é um grande problema.
é um perigo. E eu acho que ele está sentindo isso. Se ele vai sair ou não do governo, eu não sei. Porque, ao mesmo tempo, a pressão do grande empresariado, a pressão do grande capital, fez o Trump recuar e na questão das tarifas há poucos dias. Então, pode ser que a pressão do Musk também se sobreponha junto com o grande capital, junto com setores da sociedade americana que estão descontentes com esse tipo de orientação. E a gente ainda não sabe, né, professor, qual vai ser a medida que Elon Musk vai acabar tomando, porque, por exemplo, no caso da China, a gente falava que é uma fábrica gigantesca. A presença no mercado chinês, né, visava custos de produção menores, atendimento no mercado europeu também, no mercado local europeu, como o senhor disse. Então, tudo isso, o Musk, por exemplo, já decidiu suspender uma nova decisão até. A gente está vendo o tempo inteiro essas decisões se atualizando. O Musk decidiu com a Tesla suspender novos pedidos da China para 2 modelos de carros importados de uma fábrica nos Estados Unidos. Então, alguma coisa vai acabar se alterando ali. Não sei até que ponto para ele está sendo vantajoso, como o senhor diz, vestir, né, atrelar a imagem da Tesla e de todas as outras empresas que ele tem à extrema-direita, né? Essas consequências, acho mais que... do que analisar o Musk, a gente tem que analisar o que está acontecendo com o mundo empresarial, ou o mundo mega empresarial dos Estados Unidos, as big techs, o complexo industrial militar, as empresas que fornecem equipamentos para a indústria de guerra, para a indústria militar, o capital financeiro. Como é que está sendo a reação a essa situação nova do Trump? Na sexta-feira, no dia 11, houve uma coisa inusitada. Na página 5 do Financial Times, o Financial Times é um jornal britânico, é uma espécie de porta-voz do sistema financeiro global. Uma empresa francesa que tem já 140 anos, uma empresa de investimentos, que gere grandes fortunas, que está gerindo 44 bilhões de euros de grandes fortunas, o seu CEO paga um anúncio de página inteira, fazendo uma análise de conjuntura, criticando o governo Trump, e termina dizendo que nós estamos assistindo à decadência do Império Americano. Ou seja, não é um panfleto de um partido de esquerda, de uma organização sindical falando em decadência. É um grande CEO, aí sim, desse fundo de investimento, que publica no jornal, no principal jornal, falando: olha, nós estamos descontentes com isso. Então, está havendo uma movimentação empresarial que, aí sim, mais do que Elon Musk, a gente precisa ver aonde vai dar. O Elon Musk é uma peça muito importante nisso, até porque ele está no governo, mas ele faz parte desses interesses, desses mega interesses do mercado internacional que estão dentro da cabine de comando do governo Donald Trump. É isso, professor. Importante demais essa nossa conversa. Um prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigada, até uma próxima. Eu que te agradeço imensamente, Gabi, e até uma próxima. Falando em bilionário, gente, o Elon Musk é um aliado do Donald Trump e foi um dos bilionários que perdeu muita grana no dia do tarifaço, ou melhor, na implementação do tarifaço dele. O único que não perdeu foi o Warren Buffett. Eu até recomendo que você assista em detalhes com a Débora Maganha, que ela falou sobre o derretimento das bolsas e também disse o que você pode fazer para ser uma espécie de Warren Buffett dessa história. E a gente traz também o investidor mestre, que é o Eduardo Moreira, que tem mais de 20 anos no mercado financeiro, pode trazer uma visão disruptiva sobre essa história, além de um olhar crítico diferente da armadilha dos bancos e dos cursos que os bancos querem te oferecer. E é de graça também, o que é muito importante. Então você vai em detalhesicl.com.br, digita seu e-mail rapidinho, 2 segundos para você fazer isso, para você ter acesso a essa primeira aula do Investidor Mestre de graça. Nesta terça-feira, dia 15, 8 horas da noite, o link fica disponível para você. Obrigada, você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos. Na sequência, vem aí o Rolê ICL e você pode ouvir em detalhes nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. É hoje a nossa aula Tudo o que você precisa saber para investir. Uma aula muito importante para todo mundo porque ela ensina o básico de uma maneira muito fácil.
para você poder já sair dali tendo uma outra visão e não fazer as besteiras que as pessoas costumam fazer. Se você já está inscrito ou inscrita, 1 hora antes da aula vai chegar o link para você clicar e já entrar ali na sala de espera. Até de noite!